Faça um bom dia! Como é que você está? Tudo bem? Eu estava com saudade de vir aqui falar com vocês. Faz uns dias já que eu não venho falar, né? E hoje eu ouvi o Salmo 91 logo de manhã, né, com o Tiago Brunet no Café com Destino. Se você tiver oportunidade, ouça ele todas as manhãs, 7 horas da manhã, 6h57. Maravilhoso ouvi-lo. E aí me deu aquela sensação assim que eu preciso falar também sobre esse Salmo 91. Não vou falar como ele falou, mas se você quiser vai lá, ouça ele e ouça aqui também agora nesse momento. Quem sabe você está aí agora nesse momento ligando o seu celular, né? E aparecendo aí o meu vídeo e você saiba que é para você. É para você esse Salmo 91, é para mim e é para nós, né? Para nós ouvirmos e para nós nos atentarmos para o que Deus está falando nesse Salmo 91, que é maravilhoso, nesse dia de hoje. Dia maravilhoso que o Senhor fez para mim, fez para você. O dia que nós temos que agradecer, dar graças a Deus por esse dia ter amanhecido, por nós estarmos vivos, estarmos aqui juntos, podendo ouvir a Sua palavra, as Suas promessas. A Bíblia, gente, como eu sempre digo, é o nosso manual de instrução, é o nosso manual de vida. Nós temos que ir na nossa igreja, frequentar a nossa igreja, sim, devemos, porque lá nós vamos conhecer cada vez mais a palavra, mas é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos salva, é a palavra que nos faz ver Deus, conhecer Deus. Não é a igreja que faz, mas é nela que nós devemos ir para termos comunhão com os irmãos e aprendermos cada vez mais a palavra. Mas não pense que só de você ir numa igreja, qual seja a sua igreja, não importa, mas o importante é que você tenha esse convívio com as pessoas, que você tenha esse contato com o seu padre, com o seu pastor, né? Para que você possa ter mais intimidade com Deus através da Bíblia. De nada vale você ir só na igreja e lá ouvir aquilo que foi falado e depois não fizer mais nada durante a semana. Não, nós temos que nos fortalecer sim com a palavra e cada vez mais buscar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia são promessas. Lá em Provérbios diz que a glória de Deus é ocultar as coisas dos homens, dos reis. E a glória dos homens é descobri-las. Então, se nós não formos na Bíblia para descobrirmos essa glória de Deus, essas promessas que Deus tem para nós, que a Bíblia tem mais de 7.000 promessas, segundo os estudiosos, e nós vamos ver nesse Salmo 91 aqui qual é a promessa que Deus tem para mim, que tem para você. Mas nós precisamos o quê? Nós precisamos habitar. Então você vai ver que o Salmo 91, ele começa assim, ó: você que habita ao amparo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diga a Javé: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em ti. Então é esse habitar no amparo do Altíssimo, ou seja, quando eu habito em algum lugar, eu não passo de passagem. Por exemplo, você não habita dentro da sua igreja, mas você habita dentro do seu lar. Então, dentro do seu lar, você vive, você vai, você trabalha, mas você volta e habita ali dentro, você dorme ali. Então, é onde nós devemos habitar. Como nós habitamos na nossa casa? No amparo do Altíssimo. Então veja, você que habita no amparo do Altíssimo, o que é isso? É acreditar em nosso Deus. Porque veja, quem nós, homens, pode fazer se quer um fio de cabelo da sua cabeça? Quem nós, homens e mulheres, podemos fazer chover ou podemos fazer o sol brilhar? Quem? Diga para mim. Então eu tenho que acreditar e eu creio que Deus, né, eu não tenho dúvida que o nosso Deus é o nosso Criador, que nos fez, que fez esse lindo sol, essa linda chuva, esse dia, essa noite, que todos os dias nós temos o dia e a noite. Então dai graças a Deus por isso.
Então você crendo que tem alguém que é superior a você, ou seja, você tem que dobrar os joelhos para Ele. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Criador. Eu dou graças a Ele todos os momentos da minha vida. Todos os dias, enquanto eu estou vivendo, eu estou, Senhor, obrigada por essa comida. Às vezes eu falo, meu Deus, eu vou reclamar de alguma coisa, eu falo, mas o que eu estou fazendo? Para de reclamar, onde já se viu, agradeça. Agradeça em tudo, porque em tudo Deus mostra a sua mão, em tudo Deus mostra a sua ação. Quer seja para a gente crescer, quer seja para a gente melhorar, enquanto vivemos nesse mundo, para que nós possamos um dia herdar a vida eterna, nós temos que dar graças a Deus. Por quê? Porque Ele nos sustenta. Então nós vamos ver as promessas aqui no Salmo 91, vamos continuar para não ficar muito extenso, né? Eu já falei demais. Então vamos lá, o versículo 1 eu já li para vocês. E o versículo 2 vai falar assim, ó, Salmo 91, versículo 2. Ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora. Então, aquele que habita no amparo do Altíssimo vai se livrar do laço do caçador. Ou seja, você vai livrar de todas as armadilhas, de todas as coisas que tiver neste mundo, porque Ele está contigo e Ele te livra. Ah, então quer dizer que eu estando com Deus não vai acontecer nada comigo? Vai acontecer, sim. Tudo que vai acontecer, tudo que precisa acontecer com você vai acontecer. Você não está livre das coisas, mas Ele estará contigo. Ele te fortalecerá. É diferente você que crê daquele que não crê, porque aquele que crê sabe que Deus está com ele. E daquele momento você precisa falar, Senhor, me mostra o que eu preciso aprender com essa situação que eu estou passando. Né? Ele o cobrirá com suas penas. E debaixo de suas asas você se refugiará. O braço dele é escudo e armadura. Veja, ele cobrirá com suas penas. Você já viu alguma choca? Você já viu os passarinhos? A gente que morava no sítio, é mais fácil, né, ver a choca do que ver o ninho do passarinho. Mas a choca, ela abriga todos os pintinhos debaixo das suas asas. E é lindo depois, quando ela levanta, sai um, sai dois, sai três, vai saindo aquela manadinha, né? Aquele monte de pintinhos atrás dela. E aí quando ela se agacha para aquecê-los, eles vêm todos. Quando eles comem, cisca, comem, e aí eles estão debaixo da asa, debaixo das suas penas. Para quê? Para ficar quentinho, aconchegante. Esse é o nosso Deus, aquele Deus que não nos abandona, aquele Deus que nos mantém com as suas asas. Você, olha aqui, você não, versículo 5, você não temerá, você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. E o 6, nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste que devasta ao meio-dia. Veja, o versículo 5 e 6 está falando o quê? Quando você confia no Senhor, você vai passar por situações, mas você não vai ter medo. Você não vai temer. Por quê? Porque Ele está contigo. É diferente, gente. No mundo hoje, onde nós vivemos, que existe muita falta de Deus, a gente percebe a falta de amor. Existe no mundo hoje um desamor muito grande, né? Um ódio, um rancor, um não perdão muito grande. Então, quanto mais eu vivo afastado de Deus, menos eu sinto a sua presença. Por quê? Porque eu não deixo Ele chegar próximo de mim, eu não deixo receber os benefícios que Deus tem para mim, porque se eu estou perto dEle, não significa que eu vou estar ausente das coisas do mundo, né? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas nós venceremos. Por quê? Porque Ele está do nosso lado, e com Ele do nosso lado nós temos forças para vencer o inimigo que quer nos trair, força para vencer os falsos amigos que se dizem amigos, mas não são inimigos, nos traz pelas costas. Então nós teremos força, ou seja, nós não deixamos as nossas emoções se levarem por conta de coisas que acontecem, porque Deus está do nosso lado e nos dá força para vencer. Nós não deixamos, por exemplo, a depressão, a ansiedade tomar conta do nosso coração, porque nós sabemos que temos um Deus verdadeiro, que Ele vai nos aliviar, Ele vai nos sustentar quando a gente estiver nas tribulações, quando a gente estiver passando por momentos difíceis. Ele é o nosso Deus. Não estaremos livres das coisas desse mundo, mas estaremos com Ele neste mundo. Aí está toda a diferença.
E quando você sente que você está com Ele, que você acredita, que você crê nele, é essa fé que nós precisamos transmitir aos nossos irmãos, aqueles que estão na escuridão. Por isso que Jesus nos dizia que nós temos que ser luz e sal nessa terra, né? Então veja aí, o versículo 7. Caíam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. A você nada atingirá. Veja, mesmo que caiam, mesmo que existe tanto desamor, mesmo que existe tanta descrença, mas Ele está do teu lado. Então, nada vai te atingir quando você está com Deus. Ou seja, você vai superar e nada vai te derrubar. Não significa que você não vai passar por tribulações, mas nada vai te derrubar. Nada vai fazer com que você mude sua opinião, a sua decisão que você tomou, porque Deus está contigo, te orientando, te instruindo. Percebe a diferença? Versículo 8. Basta que você olhe com seus próprios olhos para ver os salários dos injustos, porque você fez de Javé o seu refúgio. Todos aqueles que estão, a gente percebe, gente, as pessoas que estão na escuridão, quantas coisas, quantas besteiras que se faz, né? Quantas coisas que estão no mundo e que as pessoas vão fazendo ídolos, né? Fazendo o homem, fazendo do homem a sua própria idolatria, confiando mais no homem, confiando mais nos seus bens materiais. Não que eu não tenha que ter bens materiais, eu tenho que ter, mas a minha confiança não pode estar nelas, não pode estar neles, nem nas pessoas, nem nos nossos bens materiais. Mas nós precisamos dele, com certeza precisamos. E não podemos negar porque é Deus que nos dá os bens materiais também, porque Ele nos fez filhos e filhos dignos de viver uma vida em abundância. E para viver uma vida em abundância nesse mundo, eu preciso daquilo que é o comércio, que faz o comércio, que é os bens materiais. Sim, eu preciso, mas o meu coração não deve estar nele, meu coração deve estar em Deus, crer em Deus, né? Não fazer deles, os bens materiais e nem das pessoas, o meu Deus. Porque você pode ter, eu já ouvi falar que as pessoas dariam todo o dinheiro do mundo para ter mais um dia de vida, né? Então percebe, você fez de Javé o seu refúgio e tomou o Altíssimo como defensor. A desgraça jamais o atingirá. A praga nenhuma vai chegar à sua tenda, pois ele ordenou aos seus anjos que guardem você em seus caminhos. Ele ordenou aos anjos. Vocês sabiam que nós temos anjos aqui, né? Assim como temos os demônios que nos atentam, que nos fazem distrair, que nos fazem mudar a nossa opinião, que nos fazem afastar cada vez mais de Deus, nós temos os anjos, que Deus manda para cuidar de cada um de nós. Eu já passei situações na minha vida que eu não sabia que eu estava passando, que eu achava que era certo, e coisas do mundo, né? Eu achava que era certo, então eu fui indo nas direções erradas, mas sempre tinha alguma coisa, e que eu digo hoje com convicção que eram os anjos de Deus, que não me deixava ir além. Por quê? Porque eu sabia, eu não sabia, mas eles sabiam que eu não deveria chegar. Então alguma coisa me segurava, alguma coisa, alguma angústia aqui dentro de mim não deixava eu concretizar ou fazer aquela atitude que eu estava tomando. E hoje eu tenho consciência de que eram os anjos me libertando, os anjos me segurando pelos braços e não deixando eu tomar atitudes que depois me arrependeria amargamente na vida. Gente, isso eu declaro aqui hoje para vocês. É maravilhoso quando a gente tem Deus. Porque olha aqui, Ele ordenou aos seus anjos que guardem você, que guardem a mim, em seus caminhos. Eles o levarão nas mãos, para que o seu pé não tropece numa pedra. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse capítulo aqui do 91 do Salmo, que eu vou desabar em choros aqui. Você caminhará, versículo 13. Você caminhará sobre cobras e víboras e pisará leões e dragões. Ou seja, tudo que Jesus falou, que vocês terão aflições nesse mundo, mas vocês vencerão porque estão comigo.
e eu estarei com vocês. E eu deixei o Espírito Santo para que esteja com vocês. Olha o 14 agora. Eu o livrarei, porque a mim se apegou. Você que se apega a Deus, que habita no amparo do Altíssimo, você se apegou a Ele, então Ele te livrará. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará, ou seja, nós o invocaremos, e eu responderei. Então veja, quando a gente está com Deus, quando a gente habita no amparo do Altíssimo, quando a gente invocar, Ele estará conosco. Mesmo que você fale assim, eu não estou ouvindo a voz de Deus, mas continue firme, porque Ele está te ouvindo, mas está deixando você fazer e você ir à frente, não desanimar, porque quando você pensa que a coisa não vai estar dando certo, é aí que está, porque Ele está vendo a tua força, a tua coragem, e Ele vai estar com você, e Ele não vai deixar você cair. Mas nós precisamos estar apegados a Ele, invocando Ele, e Ele responderá. Na angústia estarei com Ele, ou seja, na angústia Ele estará conosco, e eu o livrarei e glorificarei. Olha que lindo isso. Eu o livrarei e o glorificarei. Porque tudo que acontece na nossa vida é para a honra e glória do Senhor. Então, se todas as coisas que acontecem na nossa vida é para a honra e glória dele, que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos dele, nos habitarmos realmente no amparo dele, ou seja, habitarem na sua casa. E aonde ele faz casa, aonde ele faz morada, dentro de cada um de nós. Então que nós temos essa introspecção dentro de nós, olhamos para dentro de nós e vemos a luz do Espírito Santo resplandecer em nós, para que possa cada vez mais, para que nós possamos, cada vez mais estarmos próximos a Ele e que nós possamos, sim, ver e viver esse versículo 16 que ele vai falar aqui, ó. Então, no 15 ele falou assim, na angústia estarei com ele e o livrarei e glorificarei. E o 16 fala assim, vou saciá-lo de longos dias e lhe darei e lhe farei ver a minha salvação. Oh, meu Deus, como tu és grande, Senhor, como tu és bom, Senhor, como tu és maravilhoso, nosso Pai, nosso Criador, que vai nos saciar de longos dias aqui nessa terra e ainda nos fará ver a salvação. E ver o quê? E viver a glória eterna, a vida eterna que Ele preparou para os seus filhos. Gente, eu convido a vocês a ler esse salmo todos os dias de sua vida, como uma declaração. Tome posse dessas promessas que está nesse capítulo 91 do Salmo. Tome posse disso. Que nosso Deus, o seu Pai, o meu Pai, seja glorificado a cada dia e que Ele te dê longos dias nessa terra e que Ele faça ver a salvação em você, em mim, todos os dias, que a gente pregue isso, que a gente anuncie isso enquanto a gente viver. O nosso Deus é o nosso Deus que nos caminha conosco. É o nosso Deus que nos ama a ponto de nos termos como uma galinha que aconchega os pintinhos. É o Deus que nos livra do laço do passarinheiro, do laço do caçador. É o Deus que caminha conosco quando estamos nas trevas. É o Deus que nos reveste e nos ajuda quando temos, nos reveste, de força, aqui que fala da armadura, que seus braços são armadura, ou seja, Ele nos defende de todo o inimigo que tiver por perto de nós. Então esse é o nosso Deus, e no final Ele nos dará a salvação, a vida eterna. Que esse Deus de hoje, o nosso Deus maravilhoso que nós vimos hoje nesse Salmo 91, e que essas promessas dele para você e para mim sejam cumpridas na nossa vida e que nós aceitemos, que nós creiamos cada vez mais nesse Deus. E se você gostou desse vídeo, passe para outras pessoas, porque outras pessoas, assim como você, também precisa e merece ouvir o nosso Deus maravilhoso e Salvador, aquele que nos deu a salvação através de Jesus Cristo.
creia nisso e viverá essa vida e eternamente na vida futura. Beijo no seu coração, fica com Deus e passe lá, deixa o seu joinha ali para que o YouTube mande para mais pessoas também. E você também encaminhe para as pessoas que você ama, aquelas que você não ama tanto ainda, mas que você vai aprender a amar cada vez mais. Por quê? Porque são essas que mais precisam do seu amor, do seu carinho, porque se elas te der alguma situação que você diga que você não ama, é porque ela carece de muito do seu amor. É essa que precisa mais do seu amor. É aquelas que nos mexe conosco, é aquelas que nos faz revoltados muitas vezes, são as que mais precisam do nosso amor, do nosso carinho e do amor de Deus na vida delas. Por isso que elas agem assim e por isso que nos incomoda tanto. Beijo no seu coração, vá lá, faça a sua vez, faça com que as pessoas conheçam o nosso Pai e o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, né? O nosso irmão Salvador, que veio aqui, se fez homem para nos libertar dos nossos males e nos dar a força que nós precisamos para a caminhada. Fique com Deus.